Os alunos viram em Ciência Política 1 e 2 teorias políticas clássicas e modernas, e nessas teorias estavam presentes conceitos como bem coletivo e vontade geral. O texto de Schumpeter é uma oportunidade para rever esses conceitos e perceber que eles não têm base empírica. O que Schumpeter chama de teorias clássicas da democracia eram teorias que pressupunham a existência de indivíduos autônomos e racionais. Mas a existência do inconsciente, analisado em profundidade pela primeira vez por Freud, e a influência de processos mentais inconscientes no comportamento humano eram conhecidos por Schumpeter. Isso lhe permitiu problematizar a existência do indivíduo com o grau de autonomia pressuposto pela teoria democrática. Vejamos inicialmente como Schumpeter caracterizou o que ele chamou de teoria clássica da democracia. A filosofia da democracia do século XVIII pode ser expressa da seguinte maneira: o método democrático é o arranjo institucional para se chegar a certas decisões políticas que realizam o bem comum, cabendo ao próprio povo decidir através da eleição de indivíduos que se reúnem para cumprir-lhe a vontade. Por exemplo, para Rousseau, um dos teóricos da democracia do século XVIII, as pessoas, votando isoladamente, produziriam o que ele chamava de vontade de todos, que seria o simples agregado das vontades individuais. Na figura ao lado, temos um exemplo abstrato em que as cores amarelo e azul representam dois diferentes posicionamentos dos indivíduos em relação a algum tema. Os que defendem a proposta representada pela cor azul estão em maioria e venceriam a votação. Mas, reunidas em assembleia, as pessoas considerariam os interesses dos demais nas suas decisões e o resultado da votação representaria a vontade geral da sociedade, ou seja, o povo reunido em assembleia tomaria as decisões necessárias para a produção do bem comum. Isso significa que o resultado que seria bom para a sociedade tomada em conjunto e não para uma sociedade que seria uma mera coleção de indivíduos egoístas. Nessa nova ilustração, a vontade geral não coincidiria com nenhuma das duas propostas originais, mas após as discussões ocorridas na Assembleia, seria vitoriosa. Os problemas que Schumpeter percebia nessa teoria eram: não existe bem comum, não existe vontade geral ou vontade do povo, e, na verdade, sequer existe vontade do indivíduo tal como pressuposto pela teoria democrática. Vejamos, um por vez, cada um desses três problemas, começando pela existência do bem comum. O que seria bem comum? Seria um bem que beneficiaria toda a sociedade. E quais seriam exemplos de bem comum? Não existir pobreza seria um exemplo. Para deixar essa ideia mais clara, vamos usar uma analogia. Imagine que você terá que andar por um caminho pavimentado com pedras pequenas e pontudas e que você tenha a opção de andar com um pé descalço e outro calçado, ou com os dois pés calçados. É claro que você não escolheria deixar uma parte do seu corpo lhe causar dor ao pisar em pedras pontudas. Você escolheria calçar os dois sapatos. Voltando para o exemplo da pobreza, podemos dizer que as pessoas pobres estão sujeitas a mais privações e sofrimentos do que as pessoas ricas. Então, assim como para uma pessoa é melhor ter os dois pés calçados do que apenas um, para a sociedade é melhor não existir pobreza em nenhuma de suas partes. Também seria bom para a sociedade ter todo o povo com escolaridade adequada, porque isso aumentaria a produtividade e, consequentemente, o bem-estar material usufruído na sociedade. Igualmente, seria bom ter um povo saudável e, portanto, bons serviços de saúde para todos. O problema de considerar esses resultados como bens comuns é que não é do interesse de todas as pessoas que esses resultados sejam alcançados. Para eliminar a pobreza e garantir nível adequado de educação e saúde para todos, o Estado teria que cobrar mais impostos. No caso concreto de um país como o Brasil, aquelas pessoas que já têm renda suficiente para garantir educação e saúde adequada para a própria família, pagar mais impostos significa ter menos acesso a outros bens, como um carro mais luxuoso ou férias no exterior. E temos que admitir que quem vota nas eleições são as pessoas. São os indivíduos que escolhem os políticos, que por sua vez escolhem as políticas públicas que são de fato implementadas. Não é a sociedade que escolhe os políticos ou as políticas públicas. A sociedade como organismo que toma decisões não existe. O povo, como organismo coletivo, como sujeito capaz de sentir vontade, de sofrer e de se alegrar, não existe. E por isso não existe vontade geral. Para Schumpeter, o indivíduo também está longe de ter autonomia e racionalidade pressupostas pela teoria clássica da democracia.
Os indivíduos são facilmente influenciáveis por propagandas ou discursos enganosos. O que é apresentado como vontade do indivíduo, como opinião formada após cuidadosa consideração das várias possibilidades, muitas vezes é mais resultado das propagandas e ideologias a que o indivíduo foi exposto do que o resultado racional a que o indivíduo chegaria se fosse capaz de analisar os fatos com objetividade suficiente para se tornar um apoiador do partido político e das políticas públicas que realmente lhe beneficiariam. Além disso, ao contrário do esperado por Rousseau, os indivíduos reunidos em multidão não ficam mais propensos a formar opiniões favoráveis a um suposto bem coletivo. Segundo Schumpeter, quando os indivíduos estão reunidos em multidão, ocorre o desaparecimento súbito, num estado de excitação, dos freios morais e maneiras civilizadas de pensamento e sentimento, e a súbita erupção de impulsos primitivos, infantilismo e tendências criminais. Assim, a reunião em assembleia não seria uma forma eficiente para se chegar a resultados benéficos para a maioria. Pelo contrário, seria relativamente mais fácil manipular os sentimentos de indivíduos reunidos em multidão do que isolados. Para piorar a situação, as pessoas normalmente dedicam seu tempo, capacidade de raciocínio e atenção a uma diversidade de assuntos, e cada pessoa tem suas próprias prioridades, sendo poucos os que se dedicam a pensar sobre as questões políticas. Então, o ser humano até tem capacidade de analisar situações com um grau relativamente alto de objetividade, mas isso quando quer, o que geralmente não é o caso. Para a maioria das pessoas, a política nunca chega a ser uma prioridade. Nas palavras de Schumpeter, o cidadão comum desce para um nível inferior de rendimento mental logo que entra no campo político. Argumenta e analisa de uma maneira que ele mesmo imediatamente reconheceria como infantil na sua esfera de interesses reais. Torna-se primitivo novamente. O seu pensamento assume o caráter puramente associativo e afetivo. Dessa citação, eu gostaria de comentar os termos associativo e afetivo. Nós somos capazes de raciocínio lógico, raciocínio indutivo e raciocínio dedutivo. E todo o progresso do conhecimento filosófico e científico ocorreu pelo emprego desses dois tipos de raciocínio, aplicados a conhecimentos adquiridos pela observação da realidade empírica. Mas o raciocínio lógico não é a forma mais espontânea de raciocínio para nós. Se alguém estiver expondo uma sequência de argumentos logicamente bem encadeados, mesmo se estiverem sendo falados com clareza, sem nenhuma complicação ou erudição desnecessária para a consistência lógica dos argumentos, mesmo assim, nós nos cansamos em 5 a 10 minutos. Se um bom contador de histórias estiver narrando um acontecimento curioso, nós somos capazes de ouvir por horas sem sentirmos cansaço. Nós também temos facilidade para compreender comparações, o que caracteriza o raciocínio analógico ou associativo. Uma comparação como, por exemplo, a que fiz entre um corpo com pé descalço e a sociedade com pobreza não tem nenhuma validade lógica. Mas são justamente raciocínios desse tipo que aceitamos como autoevidentes. São esses tipos de raciocínio que são os mais convincentes. Os seres humanos também se sensibilizam muito mais por uma história pessoal do que por dados muito mais relevantes. Por exemplo, a notícia de que 100 mil pessoas morreram de uma doença é algo muito abstrato e provavelmente é menos capaz de sensibilizar as pessoas do que a narrativa do sofrimento de 2 ou 3 famílias que perderam pessoas para essa doença. São características do funcionamento da mente humana como essas que são exploradas por quem quer manipular a opinião das massas. Schumpeter descreve o funcionamento da democracia segundo a teoria clássica da seguinte forma: o povo tem uma opinião definida e racional a respeito de todas as questões e manifesta essa opinião na democracia pela escolha de representantes que se encarregam de sua execução. E a proposta dele é inverter essa descrição, ficando assim: o papel do povo é formar um governo ou corpo intermediário que, por seu turno, formará o executivo nacional ou governo. Para Schumpeter, o povo não tem uma vontade, ou seja, não tem preferências claras por algum tipo de política pública e, com base nessa vontade, escolhe seus representantes políticos. Pelo contrário, os eleitores elegem alguns políticos e estes definem quais serão as políticas públicas que serão implementadas pelo Estado. Assim, ele define democracia de uma forma muito simples. A democracia é a concorrência livre pelo voto livre. Os eleitores têm interesses latentes, mas não conseguem se auto-organizar para expressar esses interesses de forma consistente,
e muito menos conseguem propor políticas que sejam efetivas no atendimento desses interesses. Para Schumpeter, são as lideranças políticas, com seus auxiliares, que organizam interesses ou vontades latentes que o próprio povo não é capaz de expressar. Os partidos não são criados com o propósito fundamental de agregar e organizar os interesses existentes na sociedade. Para Schumpeter, o partido é um grupo cujos membros resolvem agir de maneira concertada na luta competitiva pelo poder político. A preocupação primeira do político é se eleger e se reeleger. Secundariamente, nos momentos em que não está pensando em manter ou aumentar o próprio poder, o político se ocupa na elaboração de políticas públicas. Nas palavras de Schumpeter, o significado social ou função da atividade parlamentar é evidentemente votar legislação e, em parte, medidas administrativas. Mas, para compreender de que maneira a política democrática serve a esse fim social, devemos partir da luta competitiva pelo poder e cargos e compreender que a função social é preenchida apenas incidentalmente, por assim dizer, da mesma maneira que a produção é incidental à obtenção de lucros. Segundo Schumpeter, esse modo como a política realmente funciona em uma democracia representativa não seria tão desastroso quanto parece, porque para subir na hierarquia política, no caso do Brasil, passar de vereador a deputado estadual, de prefeito a deputado federal, de prefeito a governador, etc., o político precisa ser capaz de negociar acordos e honrar compromissos. Assim, por um lado, o método democrático cria políticos profissionais a quem transforma em administradores e estadistas amadores. E o fracasso eleitoral pode prejudicar aqueles que seriam um sucesso à frente dos negócios do país. Por outro lado, de uma maneira geral, pelo menos a capacidade de obter uma posição de liderança política será associada a certa medida de energia pessoal e também a outras aptidões que serão úteis no cargo de primeiro-ministro. Há, afinal de contas, muitas rochas na corrente que leva o político às altas posições da nação e que não são inteiramente ineficazes para dificultar o progresso do imbecil ou do falastrão. Schumpeter escreveu seu livro em 1942 e podemos nos questionar se os obstáculos que os políticos precisam enfrentar para conquistar e manter o poder ainda têm a mesma eficácia em selecionar grandes estadistas que eventualmente tinham há 80 anos atrás. De qualquer maneira, uma última observação antes de encerrar o vídeo. A definição minimalista de democracia elaborada por Schumpeter, apesar de obviamente simplista, mas justamente por isso, como o próprio Schumpeter observou, é fácil de operacionalizar em pesquisas empíricas. É fácil de classificar os países como eleitoralmente democráticos ou não, e então comparar diversas características dos países para avaliar quais condições favorecem e quais dificultam a democratização.